Uma das coisas que nós precisamos desenvolver o quanto antes na nossa vida, como um hábito, é aprender a falar não. E você vai precisar aprender a falar não para muitas coisas que vão acontecer na sua vida. Na verdade, eu posso dizer que você vai precisar mais falar não do que sim. E é muito importante que você, ainda jovem, consiga desenvolver isso. Você não venha ter vergonha e que você não venha ter, por exemplo, receio do efeito colateral que o não pode trazer para você. É muito melhor você falar o não no início de uma amizade, por exemplo, tóxica, do que você querer depois encerrar essa amizade no meio do caminho. Vai ficar bem mais complexo, bem mais difícil para você sair dela, tá bom? E eu tenho, por exemplo, relatos da minha vida onde momentos eu tive que falar não para algumas amizades que eram amizades tóxicas, que eram amizades à base de inveja, à base de interesse, né? Então você precisa usar essa barreira do não. Quando a gente vai, por exemplo, e medita na Bíblia, há muitos textos que falam sobre amizades, né? As amizades boas, né? E as ruins, mas uma bem conhecida, uma bem popular, é basicamente que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você precisa, ainda jovem, ainda na sua juventude, desenvolver e aprender a falar não. E o outro ponto muito importante é você basicamente escutar os conselhos dos seus pais. Eu lembro que eu tinha algumas amizades que meu pai e minha mãe falavam com muita frequência que, ó, fulano ou ciclano está te invejando, isso é inveja, não é, ele não é seu amigo. E eu era jovem, ignorante, e achava que meus pais não tinham conhecimento e não tinham visão. Sabe aquela ideia de você ser jovem e achar que seus pais não sabem nada, que você sabe mais que ele? Cara, essa é a maior ignorância que você comete na sua vida. Nunca considere que você tenha mais experiência que o seu pai, que a sua mãe. Você pode ter algum conhecimento em algumas áreas específicas da sua vida, mas você achar que, como um todo, você é mais sábio que seu pai, que sua mãe, que tem uma história, que tem uma bagagem, que tem basicamente uma formação humana, né, ao longo da vida, que foi formada, que nem uma faculdade, que nem um ambiente acadêmico vai ensinar, é uma ignorância, é uma insensatez, tá bom? E eu, pelo fato de não ter ouvido meu pai e minha mãe sobre acerca de algumas amizades, eu tive que, por experiência própria, descobrir, perceber e notar que realmente eram amizades tóxicas, que eram amizades à base de inveja, à base de interesse, e que eu assumo para você que deu um trabalho para se desfazer dessas amizades, porque eram amizades que vinham de longa data, que vinham basicamente da infância. Então, a ideia aqui central, quando se fala da virtude, é, da formação do caráter, você precisa, no início ainda da sua formação, é você aprender a falar não. E você vai precisar, por muitas vezes na sua vida, aprender a falar não.